Olá, como que você está? Seja muito bem-vindo ao nosso Rezando a Palavra, é o segundo domingo da Quaresma que chega para você. Por isso, prepare o teu coração, prepare tua casa interior, prepare a tua Bíblia para rezarmos juntos com este Deus que fala conosco. Meu querido irmão, minha amada irmã, aqui nos encontramos para mais um Rezando a Palavra. Muito obrigado por mais uma vez você se colocar aqui por meio deste canal e assim entrarmos em profunda sintonia com o Senhor. O segundo domingo da Quaresma nos coloca diante de uma grande certeza. Deus é o aliado do povo. Deus é o verdadeiro aliado. Deus que faz uma aliança com o seu povo. Deus que dá vida ao seu povo e que caminha conosco, oferecendo assim uma vida que não é passageira e, sobretudo, oferecendo a verdadeira libertação, oferecendo o caminho da salvação. E para nós, o que é necessário fazermos para percorrermos esse caminho e experimentarmos isso? Bom, vamos lá, rezando a palavra, primeira leitura do livro do Gênesis. Um texto bonito, pois fala deste encontro íntimo entre Abraão, aquele que vai ser o pai da fé, com o seu Deus. Abraão tinha na sua vida dois grandes sofrimentos. Um era não ter um filho, o segundo era não ter terras para plantar. Na tradição bíblica é importante rezar isso para a gente entender esse encontro de Abraão e Deus. Na tradição bíblica, não ter um descendente era de fato uma grande tristeza, pois entendia que Deus estava castigando por alguma coisa. Não ter um pedaço de terra também era ausência de vida, pois não ter terra para plantar é não ter alimento e assim não garantir o sustento seu e dos seus. Abraão então vive essas duas grandes dores na sua vida. E Deus que então vai dizer para Abraão que essa dor há de passar. E o que é curioso, o texto vai dizer que tanto Abraão como a sua esposa já estavam numa idade avançada, ou seja, humanamente aqueles dois não tinham condições de conquistar nem tampouco uma terra, nem de ter uma descendência. E é onde Deus aqui se revela o Deus da vida, o Deus sempre presente, que elimina as dores do seu povo. Fala então Deus, pede para Abraão contar as estrelas do céu. E lógico que Abraão não conseguirá. E ali Deus então vai dizer, olha Abraão, é a partir daqui que eu começo a mudar a tua história. E Deus então dará as duas graças que Abraão precisava. Uma descendência e terra para plantar. Só que Abraão então fará uma pergunta, é muito bonito observar isso. Os homens e mulheres de fé, já rezamos isso noutra ocasião, mas sempre é bom voltar. Os homens e mulheres de fé não significa que por experimentarem Deus, em algum momento não terão as suas perguntas, não terão as suas dúvidas. E Abraão então pergunta para Deus, mas Deus, como que isso vai acontecer? Como que eu vou conquistar essa terra? E Deus então conduz Abraão. Fala que Abraão então prepara ali os animais, separa os animais e os animais cortados, cada parte de um lado, Abraão ali vai dormir. Na tradição da época, os homens, quando faziam um pacto, dividiam os animais no meio. E ali eles passavam por entre os animais para dizer que estava sendo feito um pacto. E se alguém quebrasse aquele pacto, o que quebrasse na tradição antiga seria cortado, dividido como aqueles animais. O interessante do texto bíblico é que fala que Abraão dormiu. O sono profundo, marcado pelo medo, pela insegurança, e durante a noite Deus visita Abraão e fala que um fogo passa por entre os animais. É bonito perceber que o fogo que representa a manifestação de Deus, Deus que se faz presente ali na vida de Abraão, mas só Deus passa por entre os animais, ou seja, é Deus que faz aliança. E se nós em algum momento quebrarmos aliança com Ele, Ele permanecerá fiel e não nos dividirá. Pelo contrário, Ele dará uma oportunidade de nós recomeçarmos.
E Abraão então vai experimentar Deus de maneira muito profunda, de maneira muito bonita, fazendo uma experiência de profundo amor e intimidade com Deus. Assim Abraão confia, refaz a sua vida e por isso experimenta a verdadeira fé. No Evangelho fala que Jesus convida os discípulos para irem até o monte. Na narrativa de Lucas, mais uma vez um monte que aparece. Se você se recorda, na semana passada, na narrativa das tentações, uma das tentações, o demônio leva Jesus ao monte para que ele seja um grande possuidor de terras, um grande latifundiário, e Jesus vai se recusar. Na tradição bíblica, assim Lucas reforça, o monte, na verdade, é o lugar de encontro com Deus. E ali, encontrando com Deus, fala que Jesus foi rezar. Essa é outra coisa bonita. Nas grandes decisões que Jesus teve que tomar, nos grandes momentos que Jesus viveu, foi sempre marcado pela oração. E Jesus então reza. E fala que ao rezar, os discípulos ali se encontram e têm a visão de Elias e Moisés. É importante sempre lembrar neste texto que não está citando a aparição de duas pessoas mortas, pois isso seria contraditório à nossa própria fé. Mas o que o texto bíblico quer marcar para nós é que Jesus ali está no centro. De um lado, Elias e Moisés. Moisés que libertou o povo da escravidão do Egito, Elias que libertou o povo da idolatria na ocasião do rei Acabe, colocando o povo então nas mãos do verdadeiro Deus libertador. São dois grandes libertadores. Porém, o que o texto bíblico quer nos ensinar é que Moisés e Elias, mesmo tendo sido grandes na sua ocasião, o verdadeiro libertador e o libertador definitivo é Jesus. Por isso fala que então uma nuvem aparece. A nuvem, como é também na tradição, representa a presença de Deus. E fala que então os discípulos tiveram medo. Curiosamente, os discípulos tiveram medo de entrar na nuvem. Os discípulos tiveram medo de se colocarem na presença de Deus. Fala que da nuvem uma voz que conforta e que diz: escuta o meu filho amado, fazei o que ele disser. Este é meu filho amado, melhor dizendo, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o, escutai-o. É interessante que no texto de Lucas essa expressão volta de várias maneiras, E nos evangelhos isso aparece para dizer, como inclusive em João, quando aqui eu citei rapidamente, João lá nas bodas de Caná, Maria que diz: fazei o que ele vos disser. Ora, essa palavra é muito forte e agora, sobretudo, vinda da boca do próprio Deus, porque nos dá uma grande certeza. Só conseguiremos encontrar um caminho de libertação, só seremos fiéis ao Senhor se nós escutarmos a voz de Jesus, pois Ele é o Filho amado. Não há outra alternativa para nós encontrarmos o caminho de libertação, o caminho da vida, se não for escutando a voz de Jesus. E superar o medo. Os discípulos tiveram medo. E aí uma pergunta importante: que tipo de ser humano, de homem, de mulher, que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de cristão eu sou? Aquele que tem medo de entrar na presença de Deus? Ou eu sou aquele que me deixo ser invadido por Deus, escutando a voz do Filho amado e vivendo o que Ele pede? Assim o Evangelho termina dizendo que Jesus então fala para os discípulos se levantarem, se reerguerem e descerem e seguirem para Jerusalém. Pois esta é a mensagem grande dessa liturgia de hoje. Jesus, ao se revelar como verdadeiro libertador, que se oferece por inteiro na cruz, transfigurando-se, ou seja, revelando o seu semblante de Salvador para que nós participemos da sua salvação. Isso só será possível quando nós descermos dos montes, ou seja, do monte do comodismo, do medo, da preguiça, da indiferença, e caminharmos rumo às Jerusaléns do dia de hoje, ou seja, aos lugares onde nós precisamos fazer uma verdadeira entrega e revelar esse rosto salvífico do próprio Deus para a humanidade. Pois é necessário descer e caminhar, irmãos, pois a segunda leitura, que é um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, vai exatamente dizer disso.
Se nós não podemos ser como os outros que dizem não ter fé, o cristão tem essa grande missão de ser um grande aliado do povo. E é exatamente aqui que nós concluímos. No Antigo Testamento, Deus alia por meio de Abraão, caminhando por entre o seu povo, oferecendo vida, oferecendo esperança. No Evangelho, Jesus se revela como grande aliado do seu povo, que salva, oferecendo a eternidade, oferecendo um caminho de luz. E como que nós revelamos isso para os dias atuais? Sendo aliados de todos os que sofrem, de todos os que necessitam. Assim a liturgia nos coloca diante deste grande mistério. Participar da transfiguração de Jesus significa ser invadido pelo mistério de Deus, que pouco a pouco vai se revelando cada vez mais para a humanidade por meio do nosso anúncio, por meio da nossa fidelidade. Por isso é necessário que desçamos do monte para, juntos com Jesus, transfigurar o mundo na sua luz, na sua vida, no seu amor. Paz e bem, e até breve, se Deus quiser.